Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos. Você pode ir ao Facebook, YouTube, blog, Instagram e Facebook. É só digitar Paulo Roberto Maciel e você chega aos meus endereços e vai encontrar a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu pesquiso em sites fidedignos para colaborar com meus amigos, meus irmãos, presidentes de celebrações eucarísticas, celebrações da palavra, pregações. Então aqui você tem um subsídio, porque, por exemplo, eu pesquiso no site revista.arautos.org, Comunidade Nova Aliança, livros Dia a Dia com o Evangelho, Palavra e Vida, Deus Conosco. Então, fontes fidedignas. Neste vídeo eu vou passar para vocês a liturgia referente ao dia 13 de novembro de 2024. Vamos aos dados sobre esse dia. 13 de novembro é quarta-feira, 32ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A cor litúrgica é verde. Estamos no ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de Cristo Jesus, escrito por São Marcos, pelo menos na liturgia dominical. No rito temos missa à escolha. Então hoje não tem memória, é a missa à escolha. Eu vou então começar a fazer as leituras para vocês. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículos do 1º ao 7º. Caríssimo, admoesta todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens, porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticados, mas por sua misericórdia. Quando renascemos, fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 22 na Bíblia, chamada Vulgata, tradução da Septuaginta para o latim. Septuaginta é uma Bíblia em que 70 sábios judeus escreveram em grego, do judaico para o grego, em Alexandria. Depois São Jerônimo, traduziu para o latim. Então, 22 na Vulgata ou 23 na Bíblia de Jerusalém. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. São os versículos 1º ao 3º-A, 3º-B ao 4º, 5º, 6º, refrão 1º.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Agora vamos passar para o Evangelho. São Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se ao pé de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão desse texto, aqui do livro Deus Conosco. Aqueles 10 leprosos tiveram plena confiança em Cristo. Certamente viam nele alguém que só fazia o bem e era, de fato, de Deus. Aos gritos pediram a cura, mas não foram atendidos logo, pois Jesus apenas mandou que fossem mostrar-se aos sacerdotes. Podemos imaginar sua alegria quando se viram curados. Podiam, afinal, voltar ao convívio familiar e social. Apesar da grandeza do favor, só um lembrou-se de voltar para agradecer a Jesus.
Apesar de muitos benefícios que de Deus recebemos, talvez nos esqueçamos de agradecê-lo e então é hora de mudar nossas atitudes. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Lucas 17, versículos do 11 ao 19. A questão do evangelho de hoje não está na cura, mas sim em nossa capacidade de voltar e agradecer. 10 foram os curados, mas somente um voltou para render graças. E curiosamente, nesse momento, Jesus diz: tua fé te salvou. Dar graças tem algo a ver com a salvação. É que a salvação é fundamentalmente uma atitude de alguém que tem fé em Deus e toma a iniciativa. Contudo, para o discípulo, a questão não é cumprir uma exigência obrigatória, mas viver uma relação de amor. Podemos deixar de render graças àquele que nos amou e curou com tanto amor? Pense nisso. Você já agradeceu a Deus pelo dom da vida, pelo seu alimento, pelo seu filho, pelo seu casamento, pelo seu pai, pela sua mãe? Já agradeceu a Deus pelo sol, pela chuva, pelo ar que você respira? Pense nisso. Vamos aos santos do dia agora. Os santos seguiram a Deus, fizeram o que Deus mandou, por isso devem ser louvados em nome de Deus, porque eles agiram em nome de Deus. Nós temos devoção pelos santos. Santos do dia 13 de novembro. Arcádio, Pascásio, Probo e Eutiquiano, mártires, faleceram em 473. Por se recusarem a aderir à heresia ariana, foram submetidos aos mais atrozes suplícios antes de serem mortos. Então, Santo Arcádio, São Pascásio, São Probo e Santo Eutiquiano, rogai por nós. Santo do dia 13 de novembro, São Nicolau I, que foi Papa, faleceu em 867. Consolidou a autoridade do Romano Pontífice, o Papa, em toda a Igreja. Santa do dia 13 de novembro, Santa Maxelendes, Virgem e Mártir, faleceu no ano 670. Donzela de Cambrai, na França, que, tendo escolhido Cristo por esposo, recusou o noivo, ao qual fora prometida por seus pais. Indignado, o pretendente transpassou-a com a espada. Olha, uma mártir de Cristo que não quis se casar, quis viver como uma religiosa e foi morta. Santa Maxelendes, rogai por nós. Santo do dia 13 de novembro, Santo Homobono, faleceu em 1197. Foi comerciante de Cremona, na Itália. Homobono se destacou pela sua caridade para com os pobres e as crianças abandonadas. Santa do dia 13 de novembro, Santa Agostinha Pietrantoni, virgem, faleceu em 1894. Da Congregação das Irmãs da Caridade, de Santa Joana Touré. Prestando serviço aos pobres no Hospital Santo Espírito em Roma, foi apunhalada por um doente a quem tinha tratado com especial caridade. Olha a situação porque passa uma pessoa que faz o bem, uma santa, Santa Agostinha Pietrantoni, foi assassinada por um doente a quem tinha tratado. Estes são os santos, morreram pela Igreja, pelo cristianismo, por Cristo Jesus, por todos nós.
Hoje ela está no céu, faz parte da igreja triunfante. Nós temos a igreja padecente, que está se purificando no purgatório, e aqui nós somos a igreja militante. É uma igreja só, mas com 3 dimensões. Santo do dia 13 de novembro, Beato João Gonga Martínez. Foi mártir, faleceu em 1936, catequista leigo da cidade de Carcaixent, perto de Valência. Foi conhecido por suas numerosas obras de caridade e foi morto durante a Guerra Civil Espanhola. Santa do dia 13 de novembro, Beata Maria do Patrocínio de São João Giner Gomes. Quase santa, né? Já é beata, falta apenas uma fase para se tornar santa. Virgem mártir, faleceu em 1936, Maria do Patrocínio de São João Giner Gomes. Foi uma religiosa das missionárias claretianas. Foi assassinada em Portichol, perto de Valência. Isso foi durante a Guerra Civil Espanhola. Santos do dia 13 de novembro, Beatos Pedro Vicei e Josafat Siskov, sacerdotes e mártires, faleceram em 1952. Foram religiosos da congregação dos Agostinhos da Assunção durante o regime comunista na Bulgária, acusados de espionagem e conspiração contra, entre aspas, o poder do povo, o poder comunista lá, foram aprisionados e fuzilados em Sófia, a capital. Beatos Pedro Vissev e Josafat Siskov, rogai por nós. Pedro Vissev e Josafat Siskov. Santo do dia 13 de novembro, São Diogo de Alcalá. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, São Diogo de Alcalá nasceu em Alcalá do Porto. Isso em Sevilha. Sevilha é Espanha, não é? Exatamente, Sevilha é Espanha. Então, São Diogo de Alcalá, espanhol. Isso foi por volta do ano 1400. Filho de pais muito pobres e simples, viveu como monge eremita, em penitência e oração. Alimentava-se somente com os produtos da pequena horta que cultivava e se vestia com as roupas velhas que o povo lhe dava. Doações, então. Possuidor de dons místicos e inteligência infusa, sua piedade e bondade eram tão reconhecidas que logo ganhou fama de santidade. Depois de alguns anos isolado, resolveu fazer-se franciscano. Em 1441, Diogo foi enviado, deixa eu ver para onde, como missionário às Ilhas Canárias. Seu trabalho dedicado valeu-lhe o cargo de superior da ordem, mas sua atuação não era bem vista pelos colonizadores, pois Diogo defendia os indígenas locais, esses indígenas que eram colocados na condição de escravos pelos dominadores. Assim, tornaram sua atuação muito difícil. Com tantas pressões, Diogo teve que voltar para a Espanha em 1449. Na Europa, o zeloso irmão não ficou parado. Mudou-se para Roma e lá trabalhou como ninguém na assistência aos doentes. Era respeitado e venerado, mas precisou voltar para a Espanha, onde retomou seus trabalhos como porteiro e cozinheiro. Morreu em 12 de novembro de 1463, com fama de santidade. São Diogo é um dos santos mais populares da Espanha e das Américas. Esta popularidade fica clara na quantidade de pinturas e imagens que o representam.
vestindo um hábito de irmão leigo franciscano remendado e portando pão e chaves que indicam os ofícios a que se dedicava, cozinheiro e porteiro. Vamos ao outro santo do dia. 13 de novembro. É dia de Santo Stanislau Kostka. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Stanislau nasceu na nobre família Kostka, em sólida vida de espiritualidade cristã, no castelo de Rostkov, na vila de Prasnitz, na Polônia, em 28 de outubro de 1550. Seu pai era o príncipe Kostka. Tem locais que ele escreve Kostka, é Kostka. É o nome polonês, né? Seu pai, então, foi o príncipe Kostka, um líder militar muito ambicioso. Foi nesse ambiente que Stanislau cresceu, voltado para Cristo. Aos 14 anos, ele foi enviado para Viena. Viena fica na Áustria, né? Juntamente com seu irmão mais velho, Paulo, a fim de cursar os estudos superiores, devido a uma ordem do imperador Maximiliano I. Olha o que aconteceu, uma história terrível, gente. Devido a uma ordem do imperador Maximiliano I, o internato jesuíta, onde estudavam, foi fechado, sobrando como refúgio o castelo de um príncipe luterano, que, com Paulo, promoveu o Calvário doméstico de Stanislau. Em resposta às agressões do irmão, próprio irmão de Stanislau, foi contra ele. Em resposta às agressões do irmão, que também eram físicas, e às tentações da corte, o santo e penitente Stanislau, menino ainda, permanecia firme em seus propósitos cristãos. Ele dizia: eu nasci para as coisas eternas, então para as coisas desse mundo. Com grande devoção à Virgem Maria, estudou sem cessar, vivendo intensamente o espírito do Evangelho e dando testemunho com a sua vida e seu trabalho. Participava diariamente da missa, dedicava-se à oração e buscava na comunhão o alimento necessário para suas virtudes, a força na luta e proteção para sua pureza angelical. Diante da pressão sofrida, Stanislau teve problemas de saúde e, ao pedir a presença de um sacerdote para que pudesse comungar o corpo de Cristo, recebeu a negativa dos homens, mas não a de Deus. Santa Bárbara apareceu-lhe. Santa Bárbara, para quem não sabe, é a protetora das tempestades, dos raios. Santa Bárbara apareceu-lhe na companhia de anjos, portando Jesus eucarístico. Em seguida, trazendo-lhe a saúde física, surgiu a Virgem Maria com o menino Jesus. Depois desse fato, o jovem discerniu sua vocação à vida religiosa como jesuíta e, por isso, enfrentou familiares e ousadamente fugiu sozinho a pé para a companhia de Jesus. Foi acolhido pelo provincial, que o ouviu e se encantou com sua história. O santo tinha somente 18 anos de idade e viveu 9 meses no noviciado, porque em 1568 contraiu uma misteriosa febre e, antes de morrer, os sacerdotes ouviram dos seus lábios sorridentes as palavras: Maria veio buscar-me, acompanhada de virgens, para me levar consigo. Santo Stanislau Kostka. Tem lugar que vem escrito, gente, me desculpem, perdoe-me. Tem lugar que vem escrito Kostka, mas em outros, Kostka. Ele foi proclamado santo pelo Papa Bento XIII em 13 de novembro de 1726, formando com Luís Gonzaga e João Berchmans uma tríade admirável de santos modelos de pureza para a juventude de todos os tempos. Foi denominado padroeiro dos noviços e de toda a juventude. Na mensagem, por ocasião do 450º aniversário da morte de Santo Stanislau, 450 anos, em 15 de agosto de 2018, o Papa Francisco disse que
Santo Stanislau ensina a liberdade, que não é uma corrida às cegas, mas a capacidade de discernir a meta e seguir os melhores caminhos de comportamento e de vida. Ensina sempre a buscar, antes de tudo, a amizade com Jesus, a ler e a meditar a sua palavra, a acolher a sua presença misericordiosa e poderosa na Eucaristia, a fim de resistir aos condicionamentos da mentalidade mundana. Santo Stanislau, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs que acompanham meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Divino Pai Celestial. Sabe o que é o melhor para nós. Nosso Abba, papaizinho do céu, como dizia Jesus. Abba. É onisciente, sabe tudo. Até o não que você receber é a melhor coisa. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus e seja batizado. E nos encontraremos com corpos glorificados na volta de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.